Olá, pessoas! Essa semana a gente vai abordar um tema que eu acho que faz parte da vida de muita gente. De quantas vezes na vida a gente acaba se anulando ou deixando de fazer o que a gente quer para se sentir mais inserido e querido pelas outras pessoas. Então, antes da gente começar esse capítulo, eu só queria pedir para vocês verem se vocês já estão inscritos no canal, ativar lá o botãozinho, deixar um like, ativa as notificações também e vambora! Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 64. Nos anulamos para fazer os outros felizes? Você já parou para pensar que numa sociedade que não tem interesse em validar a diversidade, muitos adultos LGBTs acabaram sendo crianças confusas, sem percepção sobre si mesmas e muitas vezes, por serem tão oprimidas em seus próprios sentimentos, condicionaram-se a agir a fim de agradar o mundo ao seu redor? Através da construção social e religiosa, muitos crescem com sentimentos de culpa por serem diferentes, pois quando você não se encaixa na norma, a única coisa que pode haver é algo errado com você. Essa é a dinâmica que nos é passada desde a infância. O entrevistado dessa edição, Steve Greenberg, primeiro rabino ortodoxo do mundo a revelar sua homossexualidade em 1999, mostra que não importa em qual dogma religioso você seja criado ou esteja inserido, a opressão sempre é a única chave para tudo que eles não conseguem explicar ou não se encaixa no regimento preestabelecido. Quando eu tinha 10 anos, sentia que era diferente dos outros. Sentia uma excitação secreta quando meu pai me levou junto a ele ao clube masculino do centro judaico. No início da adolescência, eu lembro de ficar excitado no vestiário do colegial, na frente de um rapaz atlético. Naquela hora, eu percebi um movimento involuntário do meu corpo, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha ideia do que significava ser gay. Essa palavra era reservada para os garotos que eram muito quietinhos e sem corpo atlético. Esse termo não tinha a ver com atração sexual. Não havia uma forma de explicar o meu estado físico, a sensação quente no meu rosto ou palpitar no meu peito. Se todas essas sensações fossem direcionadas para uma garota, você acha que o sentimento de vergonha, medo ou a necessidade de segredo seriam algo que permeariam a cabeça dessa criança? Todos sabemos que não, pois só existe um único caminho certo que nos é ensinado quando somos criança. Aceitar a própria homossexualidade, que implicaria em abdicar dos sonhos de uma vida, criados pela ideia do que é o certo a ser feito, não se esquece assim, com essa facilidade. Apesar da descoberta dramática, eu não conseguia ainda desistir da esperança de casar e ter uma família. Portanto, ao mesmo tempo em que mantinha meu primeiro relacionamento com um homem, tentava desesperadamente namorar com mulheres numa tentativa louca de me casar. Essa ânsia de atender às expectativas do mundo ao nosso redor, além de nos afastar dos nossos próprios sentimentos e anseios de felicidade, nos leva a envolver mais pessoas numa rede de mentiras e dor no intuito de fazer todos felizes, menos nós mesmos. A ideia de buscar uma mulher para se casar e formar uma família jamais teria partido dele se houvesse uma normatização da diversidade, onde ele poderia alimentar desde a infância a naturalidade de sentir atração por meninos e pensar na imagem da formação da sua família na vida adulta, seja com quem for que ele se apaixonasse. Enquanto isso não acontece, precisamos ser grandes heróis em nossos pequenos universos para que bravamente consigamos encontrar forças para lutar contra o sistema e encontrar nosso verdadeiro caminho para a felicidade. E agora a pergunta do Rafa. Você se lembra de alguma situação em que você se anulou emocionalmente ou colocou os sentimentos de outra pessoa à frente dos seus? Eu não vou incluir muito o tempo de igreja, porque eu acho que no tempo de igreja acho que envolvia muito uma escolha própria do que eu estava sentindo, justamente vivenciando naquele momento. Mas pensando na minha infância, na minha adolescência, eu acho que até muito pelo contrário. Eu era uma criança que eu acho que eu era meio sem noção, ou eu não ligava muito pros revés das minhas escolhas. Porque na década de 80 tinha muito aquele estigma de que menino anda de skate, menina anda de patins, e eu nunca tive jeito para skate. E a minha irmã teve um patins, eu comecei a usar o patins dela, depois eu pedi o meu patins, então eu era sempre o menino que andava de patins no meio dos garotos que andavam de skate e acabavam andando de patins com as meninas. Então, o fato de, começar a ser segregado pelos garotos por fazer coisas de menina, nunca foi uma coisa que me impediu de fazer, digamos, a coisa que era dita de menina. Porque eu colecionava borrachinha colorida, borrachinha de ursinhos carinhosos, eu colecionava papel de carta, levava pro colégio para trocar, isso no início da década de 90, com meus 8, 9 anos de idade, que meus pais nunca me privaram desse tipo de coisa.
Então, eu acabo vendo, eu analisei isso faz poucos anos, sabe? De perceber que, caramba, eu não me privei quando era criança de fazer coisas que eu gostava, por mais que eu sofresse bullying por causa disso. Eu sofri pra caramba por fazer essas coisas, mas eu não me privei de fazer. Tanto que eu fui crescendo um pouco mais, eu criei um próprio grupo de dança no prédio que eu morava, e o grupo só tinha menina, porque nenhum menino entrava no grupo de dança, e eu fazia as coreografias, ensaiava todo mundo, morava num prédio enorme de 3 blocos, a gente convidava todo mundo para descer, para ver a gente se coreografar, tipo, em eventos de dança que a gente fazia, tipo, 2, 3 vezes por ano, a gente organizava tudo, e eu sempre estava à frente do negócio todo. Todos os garotos do prédio me querem me esculachavam, mas eu não deixava de fazer. Então acho que eu não me privava muito. Eu arcava com as consequências. Sofri pra caramba, sofri. Mas eu posso dizer que eu fui uma criança muito feliz, um adolescente também muito realizado. E eu tive a sorte de ter pais também muito compreensivos, porque muitas vezes quando meu pai recebia amigos em casa, ele chamava amigo dele pra ver a coreografia que eu tinha feito, pra mostrar eu dançando pra ele. Então, tipo, meu pai não tinha aquela, meu Deus do céu, meu filho afeminado vai fazer eu passar vergonha. Meu pai nunca teve isso. Então, acabou me ajudando muito esse suporte dentro da família. Agora, lembrar de momentos que eu tenha me privado de fazer coisas, realmente eu não lembro, graças a Deus, que foi uma coisa que eu não passei. Por mais que no final da minha adolescência eu tenha começado a sentir muita ansiedade, depressão e síndrome de pânico, foi mais justamente por mudar de lugar, porque eu morava em Recife, voltei para o Rio de Janeiro e não ter aceitação. As pessoas não me deixavam entrar em um ciclo de amizade. Então, como eu me senti muito sozinho, isso começou meio que a me travar dentro da minha própria pele. Mas não foi nada que, tipo, me privasse de fazer o que eu gostava de fazer. Às vezes eu comecei a fazer as coisas de forma mais escondida, mas eu continuava fazendo o que eu gostava, eu nunca deixei de fazer. E é muito importante isso, a gente procurar dentro da gente forças e até pessoas que pensem igual a gente ou que possam nos ajudar, pra gente nunca perder a nossa essência, nunca deixar, tipo, de viver a nossa verdade, a nossa própria felicidade, porque viver de agradar os outros só vai afastar a gente cada vez mais de uma satisfação própria e de um autoconhecimento e encontrar o nosso caminho para viver a nossa verdade. Em Olho no Olho, Trevisan dizia: por que ter orgulho de ser gay? Numa edição do mês de junho, onde se celebra a comunidade LGBT, ele mostrava a importância de lutar e ter orgulho de ser. Enquanto a Nani tricotou com a Rita Cadillac, a Claudia Wander falava da importância da representatividade no cinema com personagens trans, como no filme Carandiru, mas como isso ainda vinha sendo feito de forma negativa, não escalando atrizes trans para os papéis e não as redimindo do estigma da chacota. Em turismo, a gente trouxe diversas dicas de destinos para celebrar o Dia dos Namorados, seja na Serra, como em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, na Baía de Camamu? Baía de Camamu? Dá pausa aí. Na Baía de Camamu, em Barra Grande, Bahia, ou no passeio histórico por Ouro Preto, em Minas Gerais. Seguindo as celebrações do Dia dos Namorados, a reportagem Dia dos Namorados ou Dia dos Ficantes tentava ressignificar a data em vista das novas formas de se relacionar que estavam se popularizando naquela época até os dias atuais. Nos ensaios, a gente trazia de volta em galeria o baiano que foi capa da edição de junho de 2002, Marcos Deminco. Em Fetiche, o personal natural da França, incorporando um policial rodoviário, David Gerzain, mais conhecido como David Francês. E nessa edição, a seção Desejo veio com um adjetivo especial, com a volta do modelo natural de Rio Claro, Michael Milani. O ensaio de capa ficou com um carioca participante do programa da Rede Globo Acorrentados, Rafael Gonzalez. Com um dos corpos de ensaios mais bonitos da história da G, seu ensaio foi dividido em 2 partes. A primeira exercendo um dos seus maiores hobbies, o surf, e a segunda parte em estúdio, em meio às correntes, fazendo uma alusão ao programa que ele participou. Hoje em dia, a única coisa que mudou nele foram algumas tatuagens a mais pelo corpo e continuou morando no Rio de Janeiro e trabalhando na área de educação física. E assim a gente termina mais esse capítulo. Inclusive, o Rafael Gonzalez ficou super bem colocado no vídeo que a gente fez top 10 de capas, que eu vou deixar até aqui no caso de vocês irem lá dar uma olhada no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da temática desse capítulo. Essa temática, tipo, se vocês veem que é algo que já aconteceu com vocês também, se vocês pensam a respeito disso, ou se é uma coisa que pode até acontecer até os dias de hoje, né? Vocês pararem para pensar que, tipo, eu continuo vivendo a minha vida para me deixar um pouco de lado, para atender a necessidade dos outros. E eu acho que a gente tem que se gostar um pouquinho mais e ver que não deveria ter mais espaço para isso.
Espero que vocês tenham gostado do capítulo dessa semana. E só não esquecer de ver se está inscrito no canal, deixar aquele like e ativar as notificações. Meu Instagram está aqui embaixo. Comenta bastante aí embaixo, compartilhe o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.